Oi, você, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Grazi Hadid e hoje eu vou contar um relato sobre experiência de quase morte pra vocês, um relato de AQM. Gente, eu gosto tanto desse tema que eu fiquei super feliz quando eu recebi esse relato, principalmente porque é um relato bem grandinho, então eu espero que vocês também gostem. Mas antes eu já queria pedir, como de costume, para se você gostar do vídeo, gostar do conteúdo, já deixar o seu like, o seu curtir logo aí no início, porque vocês sabem que ajuda bastante. Se tiver disponível a opção de hypar e vocês puderem, eu agradeço. Caso você ainda não seja inscrito, tá chegando aqui agora ou tá sempre aqui no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo quando eu postar. E se por acaso você tiver algum relato que queira me enviar, é só enviar para o endereço do e-mail que fica sempre aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Um grande beijo para todos vocês, meus grazilindos e grazilindas. Como o relato tá bem grandinho, hoje eu não vou mandar os beijos individuais, fica para um próximo vídeo. Mas sintam-se todos beijados aí, espero que vocês estejam tendo uma ótima quarta-feira. Acho que é isso, todos os recados foram dados. Então, como vocês já bem sabem, depois da nossa vinheta improvisada, vamos ao relato. No banheiro, aí você se vira. E o que tem? Um gato. Um gato. Aí o que ele faz? Se joga. Se joga no chão. Se joga no chão, cara. Já falei que vai morrer. Vai morrer e não vai nem saber que morreu. Não vai nem saber que morreu. Porque pra onde você se vira tem um gato. Tem um gato diferente. E Frederico, não aprende, cara. Não aprende. Não aprende. Não sei o que esse gato quer. Não sei. Eu não sei. Não faço ideia, mamãe. E o título aqui desse relato é A Experiência que Mudou a Minha Vida para Sempre. Vamos ver. Oi, Grazi, Grazilindos, tudo bem com vocês? Grazi, eu tô ensaiando há uns 2 meses pra te mandar esse relato, juro. Eu abria o rascunho, escrevia umas linhas e fechava. E abria de novo na outra semana, lia o que eu tinha escrito, achava tudo muito doido e apagava. Acho que escrevi esse começo umas 10 vezes. E é engraçado porque eu não sou de travar pra escrever, sabe? Pelo contrário. Mas esse aqui é diferente. Esse aqui é a experiência mais importante que já me aconteceu na vida e, ao mesmo tempo, a que eu menos sei como contar. Pode me chamar de Renata, nome trocado, e todos os outros nomes já estarão trocados. Tenho 38 anos e moro numa cidade tal. Te acompanho há um tempinho e virei sua ouvinte mesmo depois que eu comecei a fazer um trabalho meio repetitivo, daqueles que a mão trabalha e a cabeça fica livre. E aí eu botava os seus vídeos para rodar. Eu trabalho com revisão de texto, sou revisora freelancer no momento, então eu passo o dia inteiro lendo coisa dos outros e arrumando vírgula. Então me perdoe já de antemão se esse meu texto sair com muito erro, porque revisar a gente revisa os outros. O nosso a gente nunca enxerga, né? É de lei. Já vou avisando, esse relato é longo. Tem coisa aqui que eu nunca falei para ninguém, nem pro meu marido. Tem partes que eu contei pela metade para minha terapeuta e mesmo assim só depois de uns 8 meses. Então é isso, senta que lá vem textão. Ah, e tem um aviso de gatilho, acho que é justo eu colocar. Eu vou falar de cirurgia, de hospital, de UTI, de uma parada que eu tive na mesa de operação e também de uns pensamentos meio sombrios que eu tinha antes de tudo isso. Pensamentos de desistência, sabe? De não querer mais. Não é uma coisa explícita, mas está ali no fundo da história. Então, se alguém aí tiver no momento ruim, talvez não seja o melhor relato para ouvir hoje. Fica o aviso com carinho. Então, estejam aí avisados. Bom, vamos do começo. E o começo é antes do hospital. Bem antes. Grazi, eu sempre fui uma pessoa meio cinza. Sabe quando a pessoa não é triste de chorar no canto, mas também não é alegre? E eu funcionava, eu acordava, trabalhava, pagava as contas, ria das piadas certas na hora certa, mas por fora eu tava ali, presente. Mas por dentro era tipo uma casa com as luzes apagadas e alguém andando no escuro porque já decorou onde ficam os móveis. Eu sei o caminho do corredor, então eu ando, mas tá tudo apagado. E isso vinha de muito tempo antes. O meu pai, ele foi um homem difícil, eu vou colocar assim. E ele morreu quando eu tinha 22 anos. A gente nunca resolveu nada. Ficou tudo no ar. Aquele tipo de relação que termina no meio da frase, entende?
Ele morreu e a frase ficou pela metade para sempre. A minha mãe é viva, graças a Deus, mas a gente tem uma relação complicada, daquelas de telefonar só no aniversário e mesmo assim ainda ficar 3 minutos sem saber o que dizer. E eu carreguei isso a vida toda como quem carrega uma bolsa pesada e já nem sente mais o peso, só sente quando tira. Os 2 anos antes da cirurgia foram os piores. Eu tinha acabado de sair de um trabalho fixo numa editora, não por escolha minha. Teve um corte e eu fui junto com mais meio time. Foi em fevereiro. Eu lembro porque ainda tinha enfeite de carnaval na rua quando eu saí de lá com as minhas coisas. Bem cena de filme, só que sem trilha sonora bonita, com um calor de 35 graus e eu suando pra caramba. E eu, que já era cinza, fiquei mais cinza ainda. Comecei a trabalhar por conta, o que foi bom porque me deu liberdade, mas foi ruim porque me deixou muito sozinha dentro da minha cabeça. Revisor trabalha sozinho o dia inteiro, eu e o texto dos outros. E eu fui largando de mim. E essa é a verdade que eu demorei para entender. Eu fui me largando devagar. Parei de ir ao médico. Eu tinha uns sintomas, sabe? Um sangramento que não era normal. Um cansaço que não passava mesmo dormindo. E eu fui empurrando. Depois eu vejo isso, mês que vem eu marco uma consulta. Eu sou dessas pessoas que marca dentista e desmarca 3 vezes. E não era nem pela falta do dinheiro, não. Porque o plano de saúde eu mantinha religiosamente. Era outra coisa. Era como se uma parte de mim, lá no fundo, lá no porão da casa escura, achasse que não valia o esforço. Que eu não valia o esforço. E eu demorei para conseguir falar isso em voz alta. E tô até com a mão tremendo de escrever isso. Mas é a verdade. Parte de mim não queria mais. Não era um plano, não era nada ativo, eu nunca cheguei perto disso. Era mais um cansaço de existir. Um deixa pra lá geral. Se acontecesse alguma coisa comigo, uma parte de mim não ia se importar. E eu acho que isso é importante pra história. Porque eu fui descobrir lá, depois, do outro lado, que esse meu deixa pra lá tinha peso, tinha consequência, mas eu tô adiantando as coisas aqui. Enfim, depois de quase 1 ano empurrando essa situação, o sangramento ficou impossível de ignorar. Eu tava ficando anêmica, sem força nem pra subir uma escada. E a minha amiga, que eu vou chamar aqui de Cláudia, que é a pessoa que mais me conhece nesse mundo, praticamente me arrastou pro consultório. Eu marquei, fui, fizeram exames e tinha uns miomas grandes, uns nódulos no útero. Nada maligno, graças a Deus, mas grandes o suficiente para explicar o sangramento todo e para precisar retirar. A médica falou que era uma cirurgia tranquila, de rotina, que ela fazia toda semana, que eu ia ficar internada 1 ou 2 dias e pronto, cirurgia simples. E ela usou essa palavra, simples. Eu vou deixar guardada essa palavra para você, Grazi, porque ela vai voltar. Marcamos a cirurgia para 1 mês depois, e aqui entra um detalhe que eu juro que eu não inventei, e que ainda me arrepia. Nesse 1 mês de espera, eu tive uns sonhos. Não eram pesadelos exatamente, eram sonhos com água. Eu atravessando um rio, eu dentro de uma piscina funda e calma, eu olhando o mar de longe, sempre com água parada. E eu acordava com uma sensação esquisita. Não era de medo, mas era de despedida. Sabe quando você sonha com alguém que já morreu e acorda com saudade? Era isso. Só que eu acordava com saudade de mim mesma. Eu não consigo explicar melhor do que isso. Eu contei pra Cláudia e ela riu e falou pra eu parar de ser dramática, que era só a ansiedade da cirurgia. E talvez fosse. Mas eu anotei os sonhos num caderninho que eu tenho e depois, quando eu reli, me deu um arrepio que não passou por dias. A cirurgia foi numa terça-feira e eu nunca vou esquecer. Eu lembro que tava um friozinho gostoso de manhã, uma neblina baixa, e eu fui de táxi pro hospital com a Cláudia, porque o meu marido, o Theo, ia me encontrar lá depois que deixasse a filha dele na escola. Ele tem uma filha de um relacionamento anterior, a Manu, que eu amo de paixão. No táxi, eu lembro de uma bobagem. Tocou na rádio uma música antiga, dessas que a minha mãe ouvia quando eu era criança, e eu fiquei com aquilo na cabeça, coisa que fazia tempo que eu não pensava.
E a Cláudia falando sem parar pra me distrair, contando fofoca do trabalho dela, e eu rindo por fora e cinza por dentro, como sempre. Cheguei, fiz a ficha, troquei de roupa, botei aquele aventalzinho que é aberto nas costas e deixa todo mundo com a bunda de fora, vesti aquelas meias de compressão horrorosas. A enfermeira era simpática, ela me chamou de meu amor umas 15 vezes. Pegou a minha veia de primeira, e eu tenho uma veia ruim de achar. Então isso já foi um milagre. O anestesista veio conversar, ele era um senhor de óculos, bem calmo, que me explicou tudo. A cirurgiã passou por ali rapidinho, sorridente, e disse: "Vai dar tudo certo, Renata, relaxa." E me levaram. Eu lembro do teto do corredor passando, aquelas luzes de LED compridas uma atrás da outra, o teto deslizando enquanto empurravam a maca, e eu lembro de pensar: nossa, é igualzinho filme mesmo. Lembro da sala de cirurgia gelada, muito gelada, e do barulho dos aparelhos, aquele bip. Lembro do anestesista pedindo para eu contar de trás para frente a partir do 10, e eu cheguei no 7, eu acho, talvez no 6. E aí é onde a minha vida se parte em duas, Grazi. Tem a Renata de antes desse momento e tem a Renata de depois, e elas não são a mesma pessoa. Eu vou te contar o que me contaram que aconteceu, porque eu, óbvio, não vi. Depois eu te conto o que eu vi, que é outra história completamente diferente. O que me contaram. Durante a cirurgia, que era para ser de 1 hora e meia no máximo, teve uma complicação. Eles esbarraram num vaso, teve uma hemorragia e eu perdi muito sangue muito rápido. E em algum momento o meu coração parou. Eu tive uma parada cardiorrespiratória na mesa. Eles me reanimaram, fizeram transfusão, a coisa toda. Conseguiram me estabilizar e fechar. Mas foi feio, viu? O Theo, que já estava na sala de espera, conta que viu a equipe médica correndo no corredor, gente entrando e saindo da sala às pressas, e que ninguém falava nada com ele, e que aquilo durou um tempo que para ele foi a vida inteira. A Cláudia deu suporte para ele deu suporte para Cláudia, os dois choraram sem saber direito por quê, só sabendo que correr daquele jeito num hospital nunca é um bom sinal. E eu fiquei viva, tecnicamente, mas durante uns minutos eu não estava ali. E são desses minutos que eu vim te falar. Antes de continuar, eu preciso fazer uma ressalva, porque senão eu não consigo seguir. Eu sou revisora, como já mencionei, e eu trabalho com a palavra. Então eu desconfio de palavra bonita. Eu sei quando um texto está enfeitando demais para esconder que não tem conteúdo. Eu sou a pessoa mais cética que você pode imaginar para esse tipo de coisa. Eu sempre achei que história de luz no fim do túnel era falta de oxigênio no cérebro, reação química, neurônio morrendo e fazendo fogos de artifício antes de apagar. Eu lia sobre isso, sabe? Eu tinha explicação racional na ponta da língua. E eu vou te entregar essa explicação racional inteirinha no final, porque ela não saiu de mim, ela ainda tá aqui comigo. Mas o que eu vivi não cabe nela. Ou cabe e eu que não quero que caiba. Eu mesma não sei. E essa dúvida é parte do que eu vim te trazer. Então vamos ao que eu vi. Ou ao que eu acho que eu vi. Ou ao que aconteceu comigo. Sei lá como chamar isso. A primeira coisa não foi luz. Todo mundo fala em luz e eu fico meio irritada porque comigo não foi assim. A primeira coisa foi uma névoa, uma neblina. Igual a neblina da manhã, sabe? Aquela que desce e você não vê o fim da rua. Só que eu tava dentro dela. E eu não sabia onde era o chão, não sabia onde era em cima, não sabia se eu tinha corpo. Era cinza, tudo cinza. E eu, que passei a vida toda me sentindo cinza por dentro, achei aquilo estranhamente familiar. Não era assustador. Era tipo, então é aqui, né? E demorou. Eu fiquei ali um tempo que eu não sei medir. Pode ter sido 1 segundo, pode ter sido 1 ano. O tempo não funcionava do mesmo jeito. Eu tentava pensar, onde eu tô? E o pensamento, ele vinha devagar, atrasado, como a internet quando tá lenta. Tipo, onde que eu tô? E não vinha nenhuma resposta. Eu lembro de uma confusão grande, de uma desorientação.
Eu tava num lugar, eu tava fazendo alguma coisa, mas o quê? E não vinha. Foi a primeira vez que eu senti medo, mas não era medo de monstro, era medo de não lembrar de mim. Eu tava me perdendo de mim mesma dentro daquela névoa. E aí a névoa começou a se dissipar, não toda de uma vez. Foi como quando o sol começa a furar a neblina e você vê primeiro o contorno ali das coisas. E eu comecei a ver verde, embaixo de mim. Verde, grama. E o cinza foi virando luz. Mas era uma luz que não machucava o olho. Não era uma luz ofuscante. Era uma luz morna. Dá pra uma luz ser morna? Pois era. Aquela era. E quando a névoa abriu de vez, eu tava num lugar que eu conhecia. Grazi, eu vou tentar descrever, e eu sei que vai parecer pouco, porque palavra é pouco pra isso. Era um campo todo aberto, com grama alta de um lado, daquele mato que balança no vento. Tinha uma luz dourada de fim de tarde, mas que não baixava nunca. Ficava sempre naquele ponto bonito do dia. E eu conhecia aquele lugar. Não era um lugar específico que eu pudesse apontar no mapa ou dar o endereço, mas o meu corpo todo reconhecia, sabe? Igual quando você entra na casa onde você foi criança e o cheiro te leva pro passado de uma vez. Era a sensação de chegar em casa depois de uma viagem muito longa. Aquela sensação no peito de, ufa, cheguei. E eu nem sabia que estava cansada até sentir aquele descanso. E foi aí que eu ouvi. Não foi um latido alto, foi um som de patas na grama, aquele baque macio rápido de bicho correndo feliz. E eu virei. E era o Pingo. O Pingo, ele foi o meu cachorro de infância e adolescência. Um vira-lata caramelo médio com uma mancha branca no peito, que era o motivo do nome. Ele apareceu na minha casa quando eu tinha uns 9 anos, ainda filhote, na época que meu pai ainda morava com a gente, antes de tudo desandar de vez. E o Pingo foi, sem exagero, o ser que mais me amou na vida, sem cobrar nada em troca. Você sabe como é cachorro. Ele estava sempre ali. Quando os meus pais brigavam e eu me escondia no quarto, o Pingo entrava e deitava em cima do meu pé. Quando meu pai foi embora pela primeira vez, foi o Pingo que dormiu comigo. Ele me viu chorar mais do que qualquer ser humano. Ele morreu quando eu tinha 19 anos, de velho mesmo, no veterinário, com a cabeça no meu colo. Eu segurei ele até o fim. Foi a primeira morte de verdade da minha vida, antes até mesmo do meu pai. E eu chorei por semanas. Faz quase 20 anos disso. E ali estava ele, correndo na minha direção. Caramelo, a mancha branca no peito, as orelhas balançando, jovem de novo, sem os problemas na pata que ele teve no fim da vida, correndo inteiro, feliz, do jeito que ele corria quando eu chegava da escola. Eu caí de joelhos ali na grama, e ali eu acho que eu tinha corpo. Ou pelo menos a sensação era de que eu tinha, porque eu senti os meus joelhos na grama e eu senti ele chegar e pular em mim e a língua dele, o peso dele e o cheiro dele. Grazi, o cheiro dele. Aquele cheiro de cachorro que eu não sentia há 20 anos e que eu tinha esquecido completamente que existia. E que quando bateu no meu nariz, me desarmou de vez. Eu chorei, lá. Chorei abraçada nele como eu nunca chorei na vida. E não era um choro de tristeza, era um choro de alívio que vinha de um lugar tão fundo que eu nem sabia que existia. E eu falei com ele, falei, Pingo, Pingo, é você mesmo. E ele não latia, ele só me olhava. E os olhos dele tinham uma coisa que olho de cachorro vivo não tem. Tinha entendimento, tinha uma profundidade, como se ele soubesse de tudo. Como se ele tivesse me esperado aquele tempo todo e soubesse exatamente o que eu precisava naquele momento, que era exatamente aquilo, ser recebida por alguém que me amava incondicionalmente. E aí, essa é a parte que eu mais hesito em contar, porque é a mais doida de todas. Aconteceu uma coisa quando eu olhei nos olhos dele. Eu vi, e não sei como dizer, mas foi como se os olhos dele fossem uma porta ou uma janela. Ou sabe quando você abre um álbum de fotos antigo e as imagens vêm todas de uma vez? Foi assim, mas não eram fotos, eram vidas. E eu vi a gente junto,
Mas não só naquela vida que eu lembrava, né? Eu e ele na minha casa de infância. Eu vi outras. Eu vi cenas que não eram minhas, mas eram. Eu não vou nem tentar detalhar, porque eu não confio na minha memória dessas cenas. Elas escorregam quando eu tento segurar. Mas a sensação que ficou foi clara como água. Aquele cachorro não tinha estado comigo só uma vez. A sensação era de: eu sempre estive com você em todas. E eu sempre vou estar na porta quando você chegar. Ah, não tô querendo chorar agora, gente. Tá tão bonitinho o relato. Não com essas palavras, sem palavras. Mas era isso. Era um amor que era mais velho do que aquela vida. Eu sei como isso soa. Eu li essa frase agora e eu quase apaguei. Amor de outras vidas com um cachorro. Se um cliente meu escrevesse isso, eu botaria um comentário na margem perguntando se ele tinha certeza. Mas eu tô só te contando o que eu senti e você faz o que quiser com isso. Eu fiquei um tempo só com ele, não sei quanto tempo. E foi nesse tempo de paz que eu notei a primeira coisa errada. Porque nem tudo lá era luz, Grazi. E isso ninguém conta, mas eu vou contar. Enquanto eu tava ali abraçada com o Pingo, no canto da minha visão, nas bordas, eu comecei a perceber umas falhas. Eu não sei descrever de outro jeito. Era como se em volta daquele campo, todo lindo, lá longe, na beirada, tivesse umas áreas que tremiam, que falhavam. Igual quando o sinal da TV antiga começava a dar aquele chuvisco, sabe, aquele chiado de imagem? Era assim. As bordas do lugar chuviscavam. E quando eu olhava direto para elas, eu sentia uma coisa ruim no estômago. Uma coisa de não olhar. De que aquilo ali não era para olhar. E tinha uma outra coisa. Eu comecei a perceber que eu estava esquecendo, ali, em tempo real. Por exemplo, eu pensava, né? Preciso lembrar disso para contar pra... E o nome não vinha. Para contar para quem? E eu sabia que tinha gente esperando por mim em algum lugar, gente importante. E os rostos delas estavam ficando embaçados. Eu tentava segurar o rosto do Theo na cabeça e ele escorregava. Eu tentava lembrar o que eu fazia da vida e não vinha. Era como se as minhas memórias da terra estivessem sendo comidas. Eu sei que é uma palavra feia para usar, mas é exatamente isso. Era como se algo estivesse roendo ali pelas beiradas devagarinho. E quanto mais tempo eu ficava ali, mais eu virava só uma sensação de paz, sem passado. E uma parte de mim achava bom. Essa que é a parte assustadora. Uma parte de mim pensava: ah, deixa aí, deixa esquecer. Aqui é tão mais leve. E outra parte, bem pequenininha, lá no fundo, gritava: não, segura, não esquece, você tem que voltar. Eu fiquei com medo, de verdade. Não do lugar, mas de gostar demais do lugar. E foi nesse momento exato, como se alguém tivesse percebido que eu estava começando a me render, que eles apareceram. Eu não vi eles chegarem. Eu simplesmente, de repente, não estava mais sozinha com o Pingo. Tinha gente, vultos de gente mais à frente, vindo na minha direção devagar, sem pressa nenhuma. Estavam vestidos de claro, mas não era uma roupa de hospital nem uma túnica de filme bíblico. Era só claro. Luz com forma de gente. E conforme eles foram chegando perto, eu fui reconhecendo alguns rostos e não reconhecendo outros. E isso é importante. Eu reconhecia gente que eu nunca tinha visto na vida. Faz algum sentido? Teve uma senhora na frente e essa eu conhecia. Era a minha avó, a mãe da minha mãe, a avó Conceição, que morreu quando eu tinha 7 anos e de quem eu tenho pouquíssima lembrança, quase só de foto. Mas ali eu soube na hora que era ela, antes mesmo de ver o rosto direito. O meu peito soube. E atrás dela tinham outros. Tinha um homem mais velho que eu senti que era pai dela ou avô. Gente da minha linhagem que eu nunca conheci, que morreu muito antes de eu nascer, mas que eram meus, eram do meu sangue. Eu sentia o parentesco igual a gente sente o cheiro. Não dá para explicar como eu sabia, eu só sabia. E a avó Conceição chegou perto e ela sorria, mas era um sorriso com uma coisa séria por baixo. Tipo o sorriso de quem te ama,
mas veio te dizer uma verdade difícil. Eles não falavam com a boca. Eu sei que todo mundo que conta essas coisas fala isso e parece clichê, mas era assim mesmo, exatamente assim. Eu sentia o que eles queriam dizer chegar dentro de mim já pronto, como um pensamento meu, só que não era meu. Era como se alguém colocasse a frase direto no meu peito, sem passar pelo meu ouvido. E a primeira coisa que chegou foi um carinho imenso, uma onda. Eu senti que eles me conheciam, que sabiam de tudo que eu tinha passado, de cada vez que eu chorei sozinha, de cada deixa pra lá, de cada luz que eu apaguei dentro de casa. E eles não me julgavam por nada. Tinha um perdão ali que era tão grande que doía. Você já foi perdoada por uma coisa que você nem tinha confessado ainda? É devastador e eu desmoronei de novo. E aí a avó Conceição encostou a mão no meu peito, bem no centro do peito, e veio a frase. E essa frase eu lembro com uma nitidez absurda, porque do resto eu lembro de uma forma meio embaçada, mas essa veio inteira e ficou. O coração dessa família tá doente faz muito tempo, minha filha. Isso vem de longe, de antes de você. E você é o ponto onde pode parar. E junto com a frase eu entendi um monte de coisa de uma vez só. Igual quando você finalmente entende uma piada e ela faz todo sentido ali na sua cabeça. Eu entendi que aquela tristeza minha, que aquele cinza, não era só meu. Eu entendi que a minha mãe também era cinza e que a mãe dela, a avó Conceição, também tinha sido e que vinha vindo assim, de geração em geração. Mãe passando para filha sem querer, uma mágoa que ninguém nunca curou. Um jeito de amar meio torto, meio com medo, que foi sendo herdado igual a gente herda a cor do olho. Eu vi o meu pai ali também nessa conta, não presente como os outros, mas mencionado, sabe? Tipo, eu entendi que a dureza dele também era uma herança dele, uma dor que ele não soube carregar e que descarregou em mim e nas pessoas à sua volta. E que eu tava prestes a passar isso adiante pra Manu, a filha do Theo, que me olha igual eu olhava pro Pingo, com aquela confiança total. Eu ia passar o cinza pra ela sem querer, igual fizeram comigo. E a avó Conceição disse, ainda com a mão no meu peito: por isso você não pode ficar, ainda não. Você tem que voltar e amar mesmo, principalmente quem te machucou. É assim que para. E eu, mesmo ali, mesmo derretida por todo aquele amor, eu reclamei, Grazi, eu juro que eu reclamei. Eu pensei bem alto, mas eu não quero voltar, aqui é tão bom, eu tô tão cansada. Eu não quero voltar pra ser cinza de novo. E foi a primeira vez que eu admiti pra mim mesma e pra elas que eu não queria a minha vida. Que uma parte de mim tinha ido parar ali de propósito. Que eu tinha me largado de propósito e eles sabiam disso. Eles já sabiam antes de eu falar. E não me julgaram nem por isso. Eles só ficaram ali com aquela paciência infinita e esperando eu entender sozinha. E enquanto eu reclamava, eu tentei. Eu tentei avançar mais para dentro daquele lugar. Eu queria ir mais fundo, ir para onde eles estavam, para ficar de vez. E aí eu bati numa coisa. Não era uma parede, eu não cheguei a ver nada, mas era um limite. Sabe quando você tá num sonho e tenta correr e as pernas não andam? Era parecido, mas não era no meu corpo, era no espaço. Eu chegava num certo ponto e eu não passava. Tinha um não deixar. Uma barreira que não tinha forma, mas tinha vontade. E eu entendi, de novo naquele jeito de entender tudo de uma vez, que aquele lugar tinha andares, tinha camadas. E que para você ficar de verdade, para passar daquele ponto, eu precisaria ter feito uma coisa que eu não fiz. Eu precisaria ter vivido, resolvido coisas. Subido uma ladeira que eu tinha deixado pela metade lá embaixo, na vida. E eu não tinha direito de entrar mais fundo porque eu não tinha terminado o que eu tinha que terminar. A avó Conceição olhou para essa barreira invisível e depois olhou para mim. E a frase que chegou foi mais ou menos assim: você não terminou de subir a sua. Não dá para pular para cá sem subir a sua primeiro.
E eu entendi que a sua, entre aspas, era a minha vida. Que a minha vida era uma subida que eu tinha abandonado no meio. Que eu tava ali tentando furar a fila do descanso sem ter feito o caminho. E eu fiquei com uma frustração e um alívio ao mesmo tempo. Uma coisa muito confusa, porque uma parte de mim ficou puta de não poder ficar, e a outra parte sentiu um alívio enorme de ainda ter a chance de fazer diferente. As duas coisas juntas. Eu não sei explicar sentir duas coisas opostas com a mesma intensidade, mas foi isso. E eu ia continuar discutindo, eu acho. Eu ia continuar pedindo pra ficar. Mas foi aí que tudo mudou de velocidade. Tudo até então tinha sido devagar, calmo, fora do tempo. E de repente o tempo voltou com força. Veio uma coisa em alta velocidade. Eu não sei se eu posso chamar isso de uma pessoa. Era uma luz, mas uma luz com direção, com pressa, vindo de muito longe e chegando rápido demais. Do jeito que nada naquele lugar tinha chegado até então. Tudo lá era sem pressa, e aquilo era pura pressa. E quando chegou perto, a mensagem que veio não foi um carinho como o dos outros. Foi seca, foi quase uma ordem. Chegou dentro de mim assim: agora. Tem que ser agora. Estão te chamando. E junto com isso, Grazi, e essa é uma também das partes doidas e assustadoras dessa história, foi que eu comecei a ver dois lugares ao mesmo tempo. Tipo uma tela dividida. De um lado, eu ainda estava no campo com o Pingo, com a avó e com aquela luz dourada. E do outro, sobreposto, transparente por cima, eu comecei a ver a sala de cirurgia de cima. Eu via o meu corpo na mesa e eu via gente em volta de mim, de touca e de máscara. E via os braços de alguém fazendo aquele movimento de compressão no meu peito, sabe? Empurrando com força. Aquele negócio que a gente vê em série médica. E eu via a máquina, via uma luz piscando, eu ouvia, só que eu ouvia baixo, abafado, como se eu tivesse debaixo d'água, um apito longo. E eu ouvia vozes urgentes, falando números, falando coisas que eu não entendia, e uma voz mais alta que as outras dando a ordem. E eu não estava com medo vendo meu corpo ali. Eu olhava aquilo quase com distância, sabe? Tipo, é aquilo que tá acontecendo lá. Mas tinha uma coisa que me puxava. E não era a máquina, não era o médico. Foi um som que eu comecei a ouvir por cima de tudo e que foi ficando mais forte. E que ultrapassou esses dois mundos. Era um choro. Era alguém chorando e falando o meu nome. E aos poucos eu reconheci que era a voz do Theo. Não na sala. Ele estava do lado de fora. Mas de algum jeito eu ouvia ele, e ele estava falando o meu nome baixinho. Renata, Renata, fica comigo, Renata. E tinha a Cláudia junto. E também tinha mais uma voz, mais distante, mais velha, que eu demorei para reconhecer e quando eu reconheci, o meu peito apertou. Era a minha mãe. A minha mãe rezando. A minha mãe que mal sabe rezar, que não é e nunca foi de igreja, repetindo um Pai Nosso trocado, errando as palavras, do jeito de quem aprendeu criança e esqueceu, mas rezando mesmo assim, desesperada, pela filha com que ela mal sabia conversar. E isso me destruiu mais do que qualquer outra coisa. Saber que aquela mulher dura, distante do telefonema de 3 minutos, estava ali rezando errado e chorando por mim. Foi isso que me fez querer voltar. Não foi o medo da morte. Foi o amor estragado, mal resolvido, torto da minha mãe, chegando até mim através de 2 mundos. Foi isso. E a avó Conceição, quando eu olhei para ela pela última vez, ela estava sorrindo. Agora sim, um sorriso inteiro, sem aquela parte séria. Como se fosse exatamente isso que ela queria que eu entendesse. Como se a mãe rezando errado fosse a prova de tudo que ela tinha acabado de me dizer sobre o coração da família. E aí veio a despedida, e foi rápida, porque a tal da pressa, entre aspas, já estava me puxando. Eu senti que eu ia ser arrastada, literalmente. Eu senti uma força me puxando para baixo, pro lado do meu corpo. E eu não tinha controle nenhum, não era mais uma escolha minha, era um puxão. E nesse último instante, a avó Conceição fez um gesto.
Ela estendeu as mãos para mim, as duas mãos, juntas num formato... Ai, perdão, gente. Juntas num formato de concha e me ofereceu uma coisa. Eu não sei o que era, tô sendo honesta. Eram flores, eu acho. Ou era uma luz em formato de flores. Ou era um cheiro que tinha virado uma coisa visível, eu não sei. Mas tinha cor. E aqui eu travo de novo, porque eu não tenho a palavra. As cores não eram as cores que eu conheço. Não dá pra dizer, era azul ou era rosa. Eram cores que eu nunca tinha visto e que eu nunca mais vi. Cores que eu sinto que o olho humano não foi feito pra ver e que mesmo assim eu vi. E elas tinham um cheiro. O conjunto todo tinha um perfume. E esse perfume foi a última coisa que entrou em mim antes de eu ser puxada. E eu vou te falar daqui a pouco porque esse perfume é importante. Porque ele não ficou lá. Ele veio comigo. A avó Conceição me entregou aquilo e a mensagem que veio foi curtinha. Leva, você vai precisar. E a gente se vê quando for a hora certa. E teve mais uma coisa no finzinho, que eu reluto muito em contar porque também parece invenção. Mas eu prometi pra mim mesma que se eu fosse contar, eu ia contar tudo. Quando ela me entregou aquilo, eu senti no centro do meu peito, no mesmo lugar onde ela tinha encostado a mão lá no começo, uma coisa sendo fechada, trancada. Como se ela tivesse posto alguma coisa dentro de mim e fechado a porta. Não doeu. Na verdade, foi quente, foi um calor no meio do peito. E junto veio uma última frase, a última de todas. E essa eu não entendi na hora e eu demorei meses para começar a entender. Você vai abrir muita porta com isso. E me puxaram. E aí, Grazi, acabou o lugar bonito e começou o inferno. Porque voltar foi a pior coisa que eu já vivi. E ninguém te prepara para isso, porque nas histórias o cara volta e acorda no hospital, com a família sorrindo em volta da cama e uma musiquinha de fundo. Não foi assim e não foi nada assim mesmo. A primeira coisa que eu lembro de voltar foi o peso. Meu Deus, Grazi, o peso. Lá eu não tinha peso nenhum. Eu flutuava, eu era leve, igual uma fumaça. E voltar pro corpo foi como se jogassem um saco de cimento molhado em cima de mim. Eu senti o peso do meu próprio corpo, igual a gente sente o peso de uma mochila quando a gente não aguenta. Cada parte de mim pesava. A minha mão pesava, a minha pálpebra pesava toneladas e doía tudo. Tinha a dor da cirurgia, óbvio, mas não era só isso. Era a dor de estar dentro de um corpo, de estar presa de novo. E eu, que minutos antes estava no descanso mais completo que eu já senti, voltei para uma prisão de carne que doía em cada centímetro. E eu não acordei na hora. Isso é uma coisa que eu não sabia. Eu achava que parada cardíaca era tipo, reanimou e a pessoa abre o olho. Só que não. Eu fiquei em coma induzido, eles me sedaram, me botaram numa máquina para poder respirar por mim. E eu fiquei assim por dias. O Theo conta que foram 5 dias na UTI até começarem a tirar a sedação. 5 dias que para ele foram um pesadelo e que para mim foram... eu não sei o que foram. Porque eu não estava no campo bonito, eu já tinha sido puxada de lá, mas eu também não estava acordada. Eu estava num lugar escuro e confuso, sem o conforto de lá e sem a consciência de cá. E eu tenho flashes desses dias, flashes horríveis, para falar a verdade. De afogamento, de estar presa embaixo de uma água preta sem conseguir subir, de ouvir vozes sem entender o que elas diziam. E eu acho hoje que esses dias foram a tal da subida da montanha que a minha avó tinha falado. Era eu escalando de volta para dentro da vida, centímetro por centímetro, no escuro, sozinha, sem ninguém poder me ajudar a subir. Cada um sobe a sua sozinho. Quando eu finalmente acordei de verdade, foi devagar e bem confuso. Igual a névoa lá do começo, só que ao contrário e muito pior. Eu não sabia onde eu estava, tinha uma luz forte, barulho de máquina e tinha um tubo na minha garganta que me machucava.
esse já tinham tirado quando eu acordei mais lúcida. Mas tinha máscara, tinha fio para todo lado e eu tava cheia de fio igual a uma marionete. E eu não conseguia falar. Eu não conseguia me mexer direito. Eu tava com um medo quase animal, sabe? Medo mesmo, tipo de bicho encurralado quando não tá entendendo nada. E aí aconteceu a primeira coisa que ninguém soube explicar. E é por causa dela, mais do que qualquer outra coisa, que eu acredito que o que eu vivi foi real. Ou pelo menos que foi mais do que um neurônio se apagando. Quando o Theo entrou, deixaram ele entrar um pouquinho na UTI porque o horário era controlado, e ele segurou a minha mão. Eu já estava conseguindo balbuciar umas coisas. A primeira coisa que eu falei para ele, com a voz toda falhada ainda, foi sobre uma conversa. E aí eu perguntei para ele, deu tudo certo com o moço da outra cirurgia? E ele não entendeu nada, mas eu insisti. Theo, tinha um médico falando com outro médico do lado de fora sobre um paciente que ia entrar depois de mim, um senhor. E eu sabia de detalhes, Grazi. Eu sabia que tinham comentado que iam atrasar a cirurgia desse senhor por minha causa, que a minha tinha complicado e estourou o tempo da sala. E eu sabia que eles tinham falado eu sabia o que eles tinham falado um pro outro no corredor. Grazi, eu tava em parada. Eu tava sedada. Eu tava, de alguma forma, morta. Ou o mais perto disso que dá pra estar e voltar. Eu não tinha como ter ouvido conversa nenhuma de corredor. E mesmo assim, eu repeti coisas que quando o Theo foi conferir com a equipe depois, meio sem graça, com medo de parecer maluco, essas coisas que eu falei bateram com o que tinha acontecido. Não tudo, mas o suficiente para deixar todo mundo desconfortável. A enfermeira que ele perguntou ficou branca. Ela não quis nem falar muito sobre e mudou de assunto. E como é que eu explico isso? Eu não explico. Eu li depois que tem teoria de que o cérebro capta sons mesmo inconsciente e processa depois. E pode ser, viu? Eu não descarto. Mas é muita coincidência, é detalhe demais. Foi uma conversa que aconteceu num lugar que eu não estava. E teve a segunda coisa, que foi o perfume. Quando eu acordei, e por dias depois, eu sentia aquele perfume. Um cheiro de flor que não tinha origem nenhuma, porque não tinha flor no quarto, mas eu sentia. E não era qualquer cheiro de flor, era aquele cheiro, daquela coisa que a minha avó me deu. Aquele perfume das cores impossíveis. Ele tinha vindo comigo. E ficou impregnado em mim, sabe? Por umas 2 semanas eu sentia ele aparecer do nada. Mais forte em certos momentos, principalmente quando eu pensava naquele campo. A médica falou que podia ser coisa da anestesia, que mexe com o olfato, que dá alucinação de cheiro. Pode ser. Mas eu, no fundo, sei que era ele. Era o presente. Era a prova que eu trouxe na mão fechada. Só que era um cheiro ao invés de uma coisa. E a recuperação foi longa e foi solitária. Do jeito que a minha avó tinha me avisado, sem me avisar diretamente. Eu fiquei mais de 1 semana no hospital no total, entre UTI e quarto, e depois meses me recuperando em casa. Eu tinha perdido muito sangue, então eu tava fraca de um jeito que eu nunca tinha me sentido. Subir um lance de escada me deixava ofegante e tonta. Eu precisava de ajuda para tomar banho no começo, e isso para mim, que sou e sempre fui muito orgulhosa, que faço questão de dar conta de tudo sozinha, foi humilhante e foi importante ao mesmo tempo, porque eu tive que deixar as pessoas cuidarem de mim. E eu, que passei a vida toda achando que não valia o esforço, tive que ficar ali, deitada, fraca, e deixar o Theo me dar banho, deixar a Cláudia cozinhar para mim, deixar até a Manu, com os 11 anos dela, me trazer água e ficar do meu lado vendo desenho para eu não ficar sozinha. Sabe o que é mais doido? A minha mãe veio. A minha mãe pegou um ônibus, fez uma viagem de 4 horas e veio ficar comigo 2 semanas. A gente nunca tinha passado 2 semanas juntas na vida adulta, nunca. E foram nessas 2 semanas, devagarinho, entre um café e outro, entre ela arrumando a minha cozinha do jeito dela, que me irritava profundamente, diga-se de passagem,
que a gente começou a conversar de verdade pela primeira vez. Eu contei para ela um pedaço do que eu tinha visto, não tudo. Falei da avó Conceição e a minha mãe, Grazi, minha mãe começou a chorar de um jeito que eu nunca tinha visto. E me contou coisas da avó que eu não sabia. E coisas do meu pai também que eu não sabia. E a gente passou uma noite inteira, até de madrugada, desfazendo nós que estavam atados há 30 anos. Foi a primeira pedra da tal montanha que eu comecei a subir de forma consciente. Foi ali que eu entendi que a avó não estava falando bonito quando ela falou em curar o coração da família. Ela estava me dando uma tarefa. E a tarefa começava por aquela mulher dura na minha cozinha, mexendo nos meus armários, chorando depois de 30 anos. Eu não vou mentir e dizer que ficou tudo lindo. Eu e a minha mãe ainda brigamos, ainda tem a distância, ainda tem dia que o telefonema é de 3 minutos sem ter muito o que falar. Mas mudou. Tem uma porta aberta agora que antes tinha um muro em volta. E isso eu devo àqueles minutos em que eu não estava aqui. E agora eu preciso te contar como eu voltei. Quem eu virei. Porque eu não voltei igual. E essa parte tem coisa boa e tem coisa que me assusta até hoje. A primeira mudança foi uma coisa que eu levei um tempo para perceber e mais tempo ainda para aceitar. Eu fiquei mais sensível, mas não foi sensível de chorar com propaganda não, embora isso também. É que eu fiquei sensível a uma coisa que eu não sei nomear direito. A energia dos lugares e a energia das pessoas. Eu entro num lugar agora e eu sinto. Tem casa que eu entro e o meu corpo relaxa. Tem casa que eu entro e o meu peito aperta. E eu fico com vontade de ir embora. E não tem motivo aparente. Às vezes o lugar é bonito, as pessoas são simpáticas, mas tem uma coisa no ar que me incomoda. E com as pessoas é pior. Eu olho para uma pessoa e às vezes eu simplesmente sei uma coisa dela que ela não falou. Sei quando alguém tá mentindo, quando alguém tá com uma dor escondida atrás do sorriso. A Cláudia já testou isso comigo algumas vezes, meio de brincadeira, meio a sério. E eu acerto numa frequência que não é normal. Então ela parou de fazer isso e parou de achar graça. E tem uma coisa que eu detesto e que é a pior parte de todas. Às vezes eu sinto quando uma pessoa está perto de uma perda. Não que eu veja a pessoa morrendo, não é isso. É uma sensação. Uma sombra em volta da pessoa, um cansaço diferente. Aconteceu com um senhor, um vizinho meu no ano passado. Eu olhei para ele um dia no elevador e me deu aquela coisa no peito, aquela tristeza sem motivo. E 3 semanas depois ele faleceu. Faleceu de uma coisa rápida que ninguém esperava. E eu fiquei com aquilo entalado, porque o que eu ia fazer, né? Bater na porta dele e falar: "Oi, senhor, eu sinto que o senhor vai morrer, tudo bom?" Você não pode fazer nada com isso, você só carrega, é um peso, não é um presente na maior parte do tempo. Eu chamo de dom porque eu não tenho palavra melhor, mas tem hora que parece uma maldição. Eu fui numa médium, numa espiritualista, não sei muito bem, depois de muito tempo resistindo porque a Cláudia insistiu. E eu, a cética, a revisora, fui, e a mulher que não me conhecia de nada, não sabia nada sobre a minha vida, falou umas coisas que me arrepiaram. Falou que eu tinha passado por uma porta e voltado com a porta aberta. E que eu precisava aprender a fechar quando eu não quisesse ouvir. Senão eu ia adoecer. E ela tinha razão. Eu adoeci um pouco no começo de não saber controlar isso. Eu ficava esgotada de sentir todo mundo o tempo todo. Hoje eu aprendi uns jeitos de me proteger, de me fechar, e tá mais administrável. Mas não foi embora, porque nunca mais foi embora. E agora eu vou te falar do meu medo, porque eu tenho um medo que mora comigo desde aquele dia. Não é medo de morrer. Mais esperado era que eu ficasse com um trauma de hospital, né, de cirurgia. E eu até tenho um pouco, mas o medo de morrer em si eu perdi. Porque eu já fui, né, e do outro lado era bom. Era melhor que aqui, sendo honesto. Então, morte não me assusta mais como assustava. O que me assusta é o contrário. O meu medo é não cumprir, é voltar a ser cinza,
deixar a correria da vida, as contas, as vírgulas dos outros, o cansaço irem me cobrindo de novo igual poeira, até eu esquecer porque eu voltei. Eu tenho pavor de chegar no fim da vida e descobrir que eu desperdicei a segunda chance, que me deram um bilhete premiado de loteria e eu deixei na gaveta. E esse é o meu terror. Tem dia que eu acordo com isso martelando na minha cabeça. E se eu não fizer o que eu vim fazer? E tem dias que eu nem sei direito o que eu vim fazer. Eu sei que tem a ver com amar, com curar essa coisa da família, com não passar o cinza adiante, mas não vem com um manual, sabe? Não vem com instrução. E eu fico catando pista. E tem um lado meio solitário nisso também. Eu mudei tanto que algumas pessoas se afastaram. Gente que me achava divertida do jeito cínico que eu era antes e que agora me acha intensa demais, séria demais, com assuntos profundos demais. Eu falo dessas coisas e eu vejo o olho das pessoas mudar. Aquele olhar de, lá vem ela com isso de novo. E então eu aprendi a escolher para quem eu conto. E é por isso, talvez, que eu tô contando para uma pessoa desconhecida, entre aspas, na internet, com mais facilidade do que eu conto pra gente da minha vida. Porque você lê esses relatos e você não vai me achar maluca. Ou vai, mas educadamente. Ela coloca as risadas aqui. Todos somos doidos um pouquinho, meu bem. Mas tem uma coisa que eu reparei e que talvez é a coisa mais bonita de toda essa história. E que tem a ver com aquela última frase da avó, aquela frase que eu não entendi. Você vai abrir muita porta com isso. Eu comecei a contar a história para umas poucas pessoas ao longo desse tempo. Sempre com receio. E eu reparei uma coisa que acontece quase toda vez. A pessoa me ouve e em algum momento o olhar dela muda. E ela começa a me contar uma coisa dela, uma coisa que ela nunca contou pra ninguém. Uma vez que ela viu o pai já morto no pé da cama, um sonho que a avó teve antes de morrer, uma sensação que ela teve uma vez e que nunca soube explicar e nunca teve coragem de falar com medo de rirem dela. É como se a minha história destrancasse a história delas, como se eu desse permissão. Eu chego com a minha loucura na frente exposta e aí a pessoa pensa, se ela falou a dela, eu posso falar a minha. E eu vejo no rosto da pessoa um alívio enorme de finalmente poder falar daquilo, de não estar mais sozinha com aquilo. E foi aí que eu comecei a entender a frase da chave. Talvez não seja a chave de abrir portal de outro mundo, nada tão grandioso. Talvez seja só isso. Eu volto, conto, e cada vez que eu conto, eu abro uma portinha em alguém para essa pessoa também poder falar do que ela guarda no escuro. E talvez seja só para isso que eu voltei, para contar, para abrir essas portinhas. E é mais ou menos por isso que eu finalmente, depois de 2 meses de rascunho, tô conseguindo te mandar esse relato. Porque se eu vim para contar, então eu tenho que contar, né? Não adianta ter voltado e ficar quieta no canto. Foi você, de certa forma, que me deu coragem. E também outras pessoas que contam suas próprias experiências. Outras pessoas que leem na internet. Ouvindo tantos relatos das outras pessoas e vendo que tem gente que conta e o mundo não acaba, que tá tudo bem. Mas antes de eu terminar, eu preciso te falar umas coisas que eu deixei pro fim de propósito. As coisas mais difíceis, as que eu seguro até quando eu conto pra alguém. E eu vou colocar em ordem, senão eu me perco. A primeira eu já te falei, mas eu vou repetir porque eu considero a base de tudo. Parte de mim queria ir. E eu acho que essa parte de mim ajudou a abrir a porta lá na mesa. Eu não tenho como provar isso, é só uma sensação. Mas eu acho que se eu tivesse, sei lá, mais agarrada à vida, mais com vontade de ficar, talvez o meu corpo tivesse lutado mais e nem tivesse entrado em parada. E eu sei que medicamente não é assim que funciona. Que foi um vaso que estourou, foi uma coisa mecânica. Mas eu carrego essa culpa, entre aspas, meio absurda de ter, de algum jeito, deixado essa porta destrancada. De ter quase ido embora por desistência e não por acidente. E isso é pesado de carregar. Eu demorei para contar isso até para terapeuta, mas hoje eu já consigo lidar melhor com isso.
E a segunda coisa, o senhor, lembra lá do senhor da outra cirurgia, aquele que ia entrar depois de mim, cuja conversa eu ouvi sem poder ter ouvido? Eu fiquei obcecada com esse senhor durante a recuperação. Eu queria saber quem ele era, se tinha dado certo a cirurgia dele. E o Theo, vendo que eu não largava o osso, acabou descobrindo por uma conhecida que trabalha lá. E o que ele descobriu me deixou sem chão. Esse senhor faleceu poucos dias depois. A cirurgia dele, que atrasou por minha causa, foi feita, mas ele estava muito debilitado, era um caso grave e ele não resistiu aos dias seguintes. Morreu na mesma semana que eu quase morri. E eu não consigo parar de pensar. A gente estava ali, no mesmo lugar, no mesmo dia, com a mesma morte rondando os dois. E eu voltei e ele não. Por quê, né? Por que eu e não ele? Que conta é essa? Será que a gente estava nessa fila junto e eu fui mandada de volta e ele foi deixado ir? Eu nunca vou saber. E eu penso nesse senhor que eu nunca vi a cara com um carinho estranho, como se a gente tivesse compartilhado uma coisa que ninguém mais vai entender. E eu acho que, de algum jeito que eu não consigo explicar, a gente esbarrou um no outro naquela travessia. E ele seguiu. E eu fiquei com essa pergunta entalada que não tem resposta. Por que eu? E a terceira coisa é a sensação, que foi crescendo em mim com o tempo, de que aquilo tudo não foi acaso. Eu sei como é que parece falar isso, mas é que tem coisa demais que se encaixa. Os sonhos com água antes, a palavra simples, entre aspas, que a médica usou, para uma cirurgia que de simples não teve nada. A sensação de despedida que eu tinha semanas antes, o fato de que era a avó Conceição, justo ela, de quem eu quase não lembrava, que estava ali esperando por mim. Tem dia que eu tenho a sensação esquisita e meio assustadora de que aquilo tudo já estava marcado. De que em algum lugar, antes de tudo, antes até de eu nascer, talvez eu tenha concordado com aquilo. Tipo um acerto que eu não lembro de ter feito, mas que estava lá. Você vai passar por isso e vai voltar e vai ter um trabalho a fazer. Eu não sei se eu acredito nisso ou se é a minha cabeça tentando dar sentido para o caos, que é o que a cabeça humana faz, mas a sensação tá lá, de que eu não escapei da morte, de que eu cumpri um combinado. E a quarta coisa eu vou te falar com todas as letras. Tem parte disso que eu não conto. E não é por vergonha ou por medo de parecer doida. Isso eu já me conformei de parecer. É outra coisa. Tem um pedaço daquela experiência, lá naquelas bordas que chuviscavam, lá no que eu vi quando eu olhei para onde não era para olhar, que eu não acesso direito. É como se tivesse uma neblina de propósito por cima. Toda vez que eu tento puxar essa memória específica, ela foge e me dá uma sensação ruim, uma sensação de que talvez seja melhor não puxar. Como se eu tivesse visto uma coisa que eu não deveria ter visto e que pro meu próprio bem foi meio que apagada, trancada ou borrada. E nas poucas vezes que um tiquinho disso veio à tona, eu senti um pavor que não combina com o resto da experiência que foi tão de paz. Então tem isso. Tem uma parte que eu vi que eu não vou contar, não porque eu não quero, mas porque eu não consigo. E porque uma voz dentro de mim diz que é melhor assim. Eu só te conto que existe. O resto fica comigo e nem comigo fica direito. E a última coisa, Grazi, é que eu não acho que acabou. Eu tenho essa sensação e ela é mais forte em certas noites. Que eu sinto que eu vou voltar pra lá. Não agora, não tão cedo, assim espero, mas que aquilo não foi a última vez, que aquela porta ficou entreaberta. Tem noites que eu durmo mal, tenho uns sonhos com aquela coisa de novo, com o campo, e acordo com o coração disparado e com aquela mistura horrível de saudade e de medo. Saudade de ir lá, medo de querer voltar, e eu fico me perguntando se isso é normal, se é só trauma processando, se é a minha cabeça, ou se é mesmo um aviso de que aquilo é um ciclo e que uma hora ele se fecha. Eu não sei. Olha, eu vou parar por aqui porque eu já escrevi esse negócio gigante e os meus olhos estão ardendo.
Parte de cansaço, parte porque eu chorei umas 3 vezes escrevendo isso. Revisora que chora no próprio texto, que vergonha. Eu reli tudo agora e eu quase apaguei umas 5 vezes, porque tem hora que eu mesma acho que parece invenção, que parece coisa de quem quer atenção. Mas eu juro pra você, com a mão no peito, naquele lugar exato onde a avó encostou a mão, que aconteceu. Do meu jeito, com a minha névoa, com as minhas lacunas, mas aconteceu. Eu morri numa terça-feira de manhã, numa cirurgia que era pra ser simples, e eu voltei diferente. E eu trouxe um cachorro velho, uma avó que eu mal conhecia, e um perfume que não existe, e uma pergunta que eu nunca vou responder. E aí eu te pergunto, e pergunto pra todo mundo que tá ouvindo, se você pudesse ter certeza mesmo, de que tem alguma coisa do outro lado, mas em troca você nunca mais conseguisse viver em paz aqui, porque você ia passar a vida toda sentindo, entre aspas, a morte de perto, por perto, sentindo coisas que os outros não sentem, com saudade de um lugar onde você não pode voltar ainda. Você ia querer essa certeza? Ou você ia preferir continuar na dúvida, mas dormindo tranquilo? Eu não pude escolher. A certeza caiu no meu colo sem eu pedir. E agora eu durmo com ela do lado. Essa certeza que é linda e que é pesada na mesma medida. Bom, é isso, minha linda. Desculpa o textão, desculpa os erros que com certeza ficaram. Eu não revisei várias vezes de propósito, porque se eu começar a revisar eu apago tudo. Manda uns beijos pros gatinhos por mim. Os animais sentem muito mais do que a gente imagina. E eu sei disso agora melhor do que nunca. E se alguém aí, algum inscrito do canal, já passou por uma experiência dessas de quase morte, de ver alguém que já foi, de qualquer coisa parecida, por favor, conta. Conta pra Grazi ler. Porque a gente que passou por isso fica meio sozinho com isso. E saber que tem outros faz uma diferença que vocês não imaginam. Obrigada por ter lido até aqui, de verdade. Um abraço apertado, Renata. Gente, deixa eu fazer uma pausinha aqui pra beber uma água e tossir um pouquinho, peraí. Gente, que relato lindo. Que relato lindo, ainda bem que foi uma experiência tão bonita pra você, assim, né? Eu tinha tantas coisas pra pontuar, eu não tinha a noção de que o relato era tão grande. Então eu evito de ficar fazendo comentários no decorrer do relato, para não atrapalhar, né, a imersão de vocês, a leitura em si. Só que depois eu acabo esquecendo de tudo que eu fui pontuando na minha cabeça. Mas assim, como eu falei para vocês, eu gosto muito desse tema. Então eu consumo muito conteúdo sobre isso, já falei aqui algumas vezes. Então assim, nada do que ela me falou aqui, muito que foi a primeira vez que eu ouvi alguém descrevendo. Então, eu gostaria que vocês deixassem aí também a opinião de vocês em relação a isso. O que vocês acham? O que vocês acham desse assunto? E se vocês já ouviram ou tiveram coisas parecidas, né? Eu gosto bastante e espero, sendo sincera, nunca ter uma EQM. Mas nada assim do que ela falou aqui foi muito novidade. E fiquei contente da experiência dela ter sido positiva, né? Eu vou lá pro final do relato, porque aqui tem uma parte que você fala, que você coloca aqui as perguntas e de que você voltou, falando sobre aquele senhor, né, que você voltou e ele não, e o porquê. E na terceira coisa que você coloca, que é logo em seguida, pra mim você já dá a resposta disso, que você coloca que em algum lugar, antes de tudo, até antes de você nascer, talvez você tenha concordado com aquilo. Tipo, feito um acerto que você não lembrava de ter feito, mas que tava lá. Então, assim, eu acho que a resposta é essa. Porque ele, porque não você, porque tinha que ser. Eu acho que isso já responde essa sua questão aqui. E essa outra coisa que você falou sobre você entender mais ou menos que talvez a sua missão, né, além de curar, de não passar o cinza adiante, tudo relacionado ali à sua família, é sobre falar e sobre abrir, nem que sejam portinhas em outras pessoas. E eu acho que isso faz total sentido, total sentido. Tudo que você falou aqui. Eu passo muito por isso, não em relação a esse tipo de experiência, né, obviamente,
mas porque eu sempre tive muitas questões com assuntos psicológicos, por assim dizer. Eu tenho TAG, que é a ansiedade generalizada, então eu lido com a depressão, com a ansiedade desde muito nova, desde que eu me entendo por gente, pra falar a verdade. E aí eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, nenhum mesmo. Desde que seja pertinente, né? Eu não vou chegar num lugar onde eu não conheço ninguém falando sobre isso. Mas é impressionante como as pessoas, mesmo pessoas que não me conhecem, que se sentem à vontade pra falar comigo sobre isso. Às vezes eu chego num lugar e ali tem amigos meus e tem também pessoas que eu não conheço. E do nada, quando a gente vai ver, o assunto já puxou pra isso e eu não tenho problema nenhum, eu não tenho vergonha nenhuma em falar sobre isso. E parece que é um tabu ainda pra maioria das pessoas, então quando eu vejo as pessoas já estão se abrindo pra mim, falando sobre a vida delas e sobre esses problemas, e é justamente o que ela coloca aqui, já que ela mostrou a maluquice dela, tá tudo bem eu mostrar a minha. E eu acho que isso é muito importante e que você realmente voltou com um dom, né? Eu não vou me estender muito aqui sobre as questões da EQM. Tem canais que falam só sobre isso e que relatam sobre isso, mas é muito normal as pessoas voltarem ou com algum dom ou com alguma coisa diferente, a questão do cheiro, das cores, tudo isso eu já ouvi falar bastante. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham em relação a isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para pontuar aqui. Ah, sim, ela fez uma pergunta importante no final, que ela pergunta pra todo mundo, né, pra mim e pra todo mundo que tá ouvindo. Se você pudesse ter certeza mesmo, de que tem alguma coisa do outro lado, mas em troca você nunca mais conseguisse viver em paz aqui, o que você ia escolher? Você ia querer essa certeza ou você ia preferir continuar na dúvida, mas dormindo tranquilo? Eu, com certeza, iria querer essa certeza. Porque continuar na dúvida, mas dormindo tranquilo. Eu já não durmo tranquilo há muito tempo, desde que eu comecei a tentar despertar aí a minha espiritualidade, entender as coisas e ter mais consciência. Então, eu iria querer ter essa certeza. Quando eu assisto relatos sobre EQM, eu até fico pensando nisso, como uma boa ansiosa que sou, porque eu fico, deve ser tão bom você ter essa certeza, né? Você sentir isso. E aí, ao mesmo tempo, eu fico assim, eu não quero ter uma EQM, porque na minha cabeça isso, né, já é um convite para que eu tenha uma EQM. E eu fico assim, não, por favor, não quero, por favor, Deus. Só tô falando aqui que deve ser bom ter essa sensação de certeza mesmo. E é uma coisa que a gente fala em outros relatos até, né, sobre outros assuntos, de às vezes você querer ver mesmo com seus próprios olhos para você ter aquela certeza dentro da sua cabeça, porque a gente acredita no que as outras pessoas contam, nas vivências delas, mas você ter a própria experiência é diferente. E aí tem um outro ponto aqui, já para não me estender mais do que eu me estendi, então muito obrigada já de início para quem tá aqui comigo até agora, que ela fala sobre quando ela estava lá no campo, que quando ela quis adentrar mais a fundo, né, que ela queria ir para onde estavam aquelas pessoas, que uma presença parou ela, que, né, foi uma coisa invisível, que ela não viu e tal. E no momento, isso me veio totalmente aquele relato da projeção, que a moça fala que na projeção ela estava lá caminhando pelaquela estrada e do nada foi como se uma mão gigante, invisível, tivesse se colocado na frente dela e parado ali, dizendo que ela não poderia ultrapassar aquilo. E aí eu acho que eu até comentei que a experiência dela parecia muito uma experiência de EQM, mas que bom que não tinha sido e que ela tinha tido essa experiência viva, né, em projeção. Então isso me chamou muita atenção, porque isso eu acho que eu não tinha ouvido ainda. E aí eu li no relato da projeção e agora nesse relato aqui da EQM. Mas é isso, gente. Coloquem aí a opinião de vocês, pontuem o que vocês tiverem que pontuar. É sempre muito importante para mim ler os comentários de vocês, as opiniões, e respondam aí também essa questão, esse questionamento que ela deixa aí no final. O que vocês iam preferir, né? E vocês acreditam mesmo nesse tipo de experiência? Ufa, né? Hoje eu falei muito. Um grande beijo pra vocês, muito obrigada por quem ficou comigo aqui até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.